O judaísmo é a religião do povo judeu e a mais antiga tradição religiosa monoteísta. Existem 14 milhões de judeus no mundo todo, e a maior parte deles mora atualmente nos Estados Unidos. O judaísmo é uma tradição matriarcal, e que, portanto, determina que um filho da mãe judia também será judeu. O judeu é definido como um membro da tribo de Judá e um israelita, e também são chamados de povo escolhido de Deus. A tradição judaica entende que todo o povo judeu é descendente direto dos primeiros judeus, que seriam Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus são definidos hoje enquanto um grupo étnico-religioso. O judaísmo segue os ensinamentos da Torá e da Bíblia hebraica, que correspondem ao Velho Testamento da Bíblia cristã. Os 5 primeiros livros a que os judeus dão o nome de Torá teriam sido escritos por Deus e não devem ser nunca modificados. No cristianismo, correspondem aos livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A tradição e filosofia judaicas são transmitidas por meio do Talmud, livro que reúne as leis judaicas na forma de histórias e comentários. A crença judaica está dividida em diferentes linhas de tradição religiosa, sendo elas o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador, o judaísmo reformista, o judaísmo reconstrucionista e o judaísmo humanista. Diferem entre elas basicamente as formas de ler a Torá e a interpretação das leis judaicas. Em resumo, o judaísmo está baseado em 3 pilares de fé e serviço a Deus, representado pelas seguintes 3 palavras em hebraico: Teshuvá, que pode ser entendido como arrependimento e retorno às origens puras e boas quando se comete algum erro; Tefilá, que significa prece e a ligação com Deus; Sedeká, que pode ser traduzido por caridade, mas no sentido de justiça, de doar aquilo que Deus confiou a si para que entregasse aos outros. O Deus é único e não possui imagem ou corpo, é a única entidade a ser louvada, sendo a autoridade máxima do universo. Deus apenas se comunica com seu povo por meio dos profetas, como foi Moisés. Todas as ações que um indivíduo toma são notadas por Deus, que pune ou recompensa dependendo da índole da ação. Uma das características do povo judeu é o sentimento de comunidade criado em torno não só da religião, mas enquanto uma cultura. A tradição conta que o judaísmo surgiu no ano de 2000 a.C. e seu fundador é Abraão, o primeiro patriarca do povo de Israel e também intitulado o primeiro judeu. Consta na Torá que Deus chamou Abraão e ordenou que este liderasse seu povo em direção a Canaã, a terra prometida. Canaã é atualmente o território da Palestina. Se Abraão cumprisse sua promessa, Deus tornaria toda a sua descendência a grande nação na terra prometida. De acordo com as tradições judaicas, esta foi a primeira aliança feita entre Deus e o povo judeu. Anos mais tarde, a fome assola o território de Canaã, levando os judeus para o Egito em busca de terras mais férteis. Lá, eles são escravizados por centenas de anos, até que o profeta Moisés, em 22 a.C., recebe instruções de Deus para libertá-los e levá-los de volta à Terra Prometida em um movimento que ficou conhecido historicamente como o Êxodo. É durante esse período que ocorrem os famosos episódios da Guerra dos 10 Mandamentos no Monte Sinai e da abertura do Mar Vermelho. A volta a Canaã fez do povo judeu uma nação poderosa no Oriente Médio durante o reinado dos primeiros soberanos, Saul, Davi e Salomão. Mas outras forças no Oriente, como os assírios e os babilônios, ganharam mais poder e acabaram ocupando o território, o que dá início à diáspora, que foi a dispersão do povo judeu para diversas outras nações. Os judeus só voltaram à região do Oriente Médio depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, que divide com os palestinos o território que na antiguidade fora conhecido como a Terra Prometida. O judaísmo não idolatra imagens e, portanto, existem poucos símbolos de sua religião. O maior símbolo, que é um sinal de reconhecimento do povo judaico em todo o mundo, é a Estrela de Davi, uma estrela formada por 2 triângulos sobrepostos com 6 pontas. Durante a Segunda Guerra Mundial e o episódio do Holocausto, a Estrela de Davi era utilizada em faixa nos braços dos prisioneiros judeus para diferenciá-lo nos campos de concentração. Outro símbolo do judaísmo é o menorá, o candelabro de 7 braços utilizados nas cerimônias e rituais. Um dos principais rituais do povo judeu é o Bar Mitzvah, que é a iniciação do menino na vida adulta, por volta dos 12 anos de idade. Para as meninas, o nome do ritual é Bat Mitzvah. Os homens judeus ainda passam pelo ritual da circuncisão aos 8 dias de vida.
Nas cerimônias, os homens também usam uma espécie de touca chamada de kippah, em demonstração de respeito ao Criador. O templo judaico é chamado de sinagoga, e quem orienta os trabalhos religiosos, ou seja, o sacerdote, é o rabino. O Shabá, ou Sabá, é o dia de descanso judeu, um período de gratidão e contemplação em que não se deve trabalhar e começa no pôr do sol de sexta-feira e acaba no anoitecer de sábado. As festas judaicas têm datas móveis e seguem o calendário solar. As principais são Pesach, Páscoa, em que se comemora a libertação do povo judeu do Egito, Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, o Dia do Perdão, Chanukah, que marca o fim do domínio dos assírios sobre a terra prometida aos judeus e a restauração do Templo de Jerusalém, Simchat Torah, que representa o dia em que Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés. O judaísmo da unidade acredita na vinda do Messias, Yeshua, mas que esse não seria a mesma figura de Jesus Cristo, tal qual os romanos propagaram depois. Para o judaísmo da unidade também não existe uma trindade divina, e só em um Deus eterno, sem corpo e indivisível. O judaísmo nazareno vem dos primeiros discípulos de Yeshua, ou Jesus, que eram chamados nazarenos pelos hebreus. Seria a crença propagada depois da chegada de Jesus enquanto Messias do povo judaico. O judaísmo messiânico é uma corrente judaica que reconhece a figura de Jesus, chamado de Yeshua em hebraico, como o Messias prometido por Deus. Seus seguidores defendem que o judaísmo messiânico não provém do cristianismo e nem do judaísmo tradicional pregado nos dias de hoje, e que seria, portanto, anterior a todos eles. A prática religiosa advém dos judeus seguidores de Jesus, já que este mesmo era judeu. As práticas religiosas do judaísmo e cristianismo apresentam diversas semelhanças, como a crença no mesmo Deus, mas a grande diferença reside na crença em Jesus Cristo, o que também vai variar conforme a corrente judaica. Os judeus seguem os 10 mandamentos, os mesmos do cristianismo que foram entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. O judaísmo não divide com os cristãos a crença no pecado original, ou seja, que todos pagamos pelo pecado cometido por Adão e Eva e que os fez deixar o paraíso. O cristianismo segue prioritariamente o que está pregado no Novo Testamento da Bíblia cristã, enquanto os judeus consideram apenas os textos antigos, a Torá, enquanto base para sua fé e práticas.